Então nós estamos entrando lá. Agora, okay. Nós estamos lá, Hare Krishna, nós estamos ao vivo. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado. Pode começar. Hare Krishna. Obrigado. Ok, então, bom dia a todos. Vamos dar continuidade à programação do Mayapur TV Brasil. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Cantar um pouquinho para sintonizar enquanto o pessoal vai chegando. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Chira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasagi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Ok, então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Primeiro canto, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dwarka. Verso número 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ashruyanta Shisha Satyas Tatra Tatra Dvijerita Nanurupa Nurupascha Nirgunasya Gunatmanaha. Ashruyanta, ouvia-se, Ashisha, bênção, Satya, todas as verdades, Tatra, aqui, Tatra, acolá, Dvida Irita, proferidas por brahmanas eruditos, não, Anurupa, convenientes, Anurupa, convenientes, Cha, também, Nirgunasya, do absoluto, Guna Atmanaha, representando o papel de um ser humano. Então, que dá tradução, significado, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. Tradução: ouvia-se aqui e acolá que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes, nem inconvenientes, porque todas eram para o absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Significado: em vários lugares havia sons de bênçãos védicas visando a personalidade de Deus Shri Krishna. As bênçãos eram convenientes no sentido de que o Senhor representava o papel de um ser humano, como se fosse um primo de Maharaj Yudhishthira. Mas elas também eram inconvenientes, porque o Senhor é absoluto e nada tem a ver com nenhuma classe de relatividades materiais. Ele é nirguna, ou seja, não há qualidades materiais nele, senão que é cheio de qualidades transcendentais. No mundo transcendental não há nada contraditório, ao passo que no mundo relativo tudo tem seu oposto. No mundo relativo, o branco é a concepção oposta ao preto, mas no mundo transcendental não há distinção entre branco e preto. Portanto, os sons das bênçãos proferidas aqui e acolá pelos brahmanas eruditos parecem ser contraditórios em relação com a pessoa absoluta, mas quando se aplicam à pessoa absoluta, eles perdem toda a contradição e tornam-se transcendentais. Um exemplo pode aclarar esta ideia. O Senhor Shri Krishna às vezes é descrito como ladrão. Ele é muito famoso entre seus devotos puros como Makanachora. Ele costumava roubar manteiga das casas dos vizinhos em Vrindavana, em sua primeira infância. Desde então, ele é famoso como ladrão. Mas, apesar de ser famoso como ladrão, ele é adorado como ladrão. Ao passo que no mundo mortal, um ladrão é punido e nunca é louvado. Uma vez que ele é a absoluta personalidade de Deus, tudo é aplicável a ele. E ainda assim, apesar de todas as contradições, ele é a suprema personalidade de Deus.
Ashayanta shisha satyas tatra tatra dvijerita nanurupa nurupascha nirgunasya gunatmanaha. Ouvia-se aqui e acolá que as bênçãos oferecidas a Krishna nem eram convenientes nem inconvenientes, porque todas eram para o Absoluto, que agora estava representando o papel de um ser humano. Om Agyanati Mirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura região da ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a achote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimat Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Mansaya Paramananda Midase Prabhupada Pramodaya Dastasiddhanta Nashine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimat Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Vishishi Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhescha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Ram. Então aqui esse verso está dentro de um contexto muito assim, que já vem se arrastando um pouquinho. Krishna tem tentado sair de Hastinapura já há alguns capítulos, né? Então, ele se deparou com aquela situação onde ele é abordado por a rainha Kunti, né? Logo depois ele teve aquele incidente de ter que salvar, né, Parikshit no ventre de Uttara, e posteriormente isso criou uma situação onde Yudhishthira Maharaj ficou, por arranjo de Krishna, confuso com tudo aquilo, e Krishna aproveita aquele momento, assim como aconteceu com Arjuna, a confusão, tudo aquilo, e ele disse o Bhagavad Gita. Então, naquele momento, os Pandavas foram conduzidos, e o Yudhishthira Maharaj, até Bhishma Deva, que estava no seu leito de morte, onde ele tem a oportunidade de instruir Yudhishthira e todos aqueles que estavam ali sobre os princípios do Dharma. E aí, Krishna, então, ele volta e fica alguns meses ainda, né, com seus queridos devotos. E agora, nesse exato momento, nesse capítulo, demonstra Krishna assim, saindo de Hastinapura. E depois de toda aquela cena, né, imagina, né, essa convivência tão íntima com Krishna, e todos aqueles estavam muito apegados à presença do Senhor. E quando Krishna estava partindo, os devotos desmaiavam e manifestavam todo o seu apego à presença de Krishna, todo o seu apreço. E, no sentido, neste momento, ele estava passando pelas estradas, né, pelas ruas da cidade, e os habitantes estavam ali abençoando a viagem de Krishna, louvando as suas qualidades, e isso parecia, parecia contraditório, né? E o Srimad Bhagavatam registra isso em suas páginas, né? Sutta Goswami, exatamente para poder deixar evidente esse momento de Krishna, né? Porque Krishna, nós sabemos, ele vem, né? Ele estabelece que ele sempre vem, né, para restabelecer os princípios religiosos,
Mas aqui ele vem, né? Paritranaya sadunam vinashaya cha dushkritam dharma sanstapanarthaya sambhavami yuge yuge. Então, num sentido, Krishna precisava cumprir o propósito da sua vinda. Então, ele não faz, ele não restabelece os princípios religiosos no sentido através na sua fase infantil. Embora Krishna sendo absoluto, todas as suas atividades resgatam, estabelecem os valores transcendentais, né, e inspira o Dharma, né, que é exatamente a meta última por trás de todos os Vedas, que é conhecê-lo, que é adorá-lo, resgatar o relacionamento com Krishna. Mas, por outro lado, nesse sentido de corroborar o Dharma, né, de definir princípios, definir as regras de como a sociedade deve funcionar, né, então, Krishna, ele fez isso naquele momento através de Bhishma Deva, e o fato dele estar ali presente, né, corroborando tudo aquilo, concordando com tudo aquilo, testemunhando, carimbando tudo aquilo como verdade, né, as palavras de Bhishma Deva. No Srimad Bhagavatam tem um resumo, mas no Mahabharata tem detalhes, né, as instruções de Bhishma Deva sobre o Dharma. E então Krishna, naquele momento, ele estava consolidando o motivo da sua vinda, né? E não era mais, digamos, surpresa para ninguém que Krishna era a pessoa suprema, né? A partir daquele momento, né, desde o momento em que as orações da rainha Kunti, ele ter salvo Parikshit Maharaj, porque mesmo as façanhas de Krishna era ainda desconhecido, né, provavelmente por muitos naquele momento, porque nem todos estavam presentes na batalha de Kurukshetra, por exemplo, né? As pessoas elas estavam assim, as mulheres, as crianças, os idosos, eles não participavam da guerra, então eles não tinham a oportunidade de ver Krishna atuando, ou mesmo a associação com Krishna no sentido de participar dos seus passatempos infantis, né? Então tudo isso chegavam até as pessoas através das canções, né, cantadas sobre Krishna, das orações e dos comentários e das notícias sobre Krishna. E naquele momento eles estavam diante de vários acontecimentos ali, né, diante deles, onde Krishna salvava Parikshit, onde ele é glorificado pela rainha Kunti, onde ele é glorificado por Bhishma Deva, né, Bhishma Deva era, assim, a referência, ele era referência para todos naquela época, como o grande rei, né, não rei porque ele nunca assumiu essa posição, mas ele era o patriarca, né, dos Pandavas, dos Kurus. Então ele tinha muito respeito, e por isso quando ele manifesta, né, Krishna como a pessoa suprema, aquilo passa a ser inquestionável, mesmo que alguém pudesse ter alguma dúvida. Então, neste momento, Krishna está consolidando tudo isso, e esse conceito, né, Prabhupada explica, né, Krishna como o absoluto, então tudo relacionado a ele torna-se absoluto. Por isso é muito importante nós, membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, compreendemos, né, Krishna como essa pessoa absoluta, onde todo serviço, toda oferenda destinada a Krishna se transforma em prasada, se transforma em elemento espiritualizado e atua em nossas vidas. Então, por isso que na vida de um devoto, nada mais resta
do que transformar a sua vida numa oferenda a Krishna. Então, nessa tentativa, nesse intuito, nessa aventura de transformar nossas vidas como uma oferenda a Krishna, por Krishna ser absoluto, então todo o nosso esforço, quando aceito por Krishna, ele passa a ser o resultado absoluto, transcendental, como uma manifestação amorosa no relacionamento com Krishna. Porém, nós também sabemos que Krishna, ele estabelece alguns critérios para que ele possa se satisfazer com a oferenda, satisfazer com oferendas que o satisfaçam. Então, essas oferendas, Krishna explica que o ornamento, né, o tempero que ele assim deseja é a devoção. É a devoção, o amor dos seus devotos, a tentativa sincera de satisfazê-lo. Porque Krishna, ele anseia assim, pelo amor do devoto, pela atitude, e cada atitude que um devoto sinceramente transforma no serviço amoroso a Krishna, Krishna é surpreendido. Krishna é surpreendido. Nesse ponto, acho que se torna necessário explicar que Krishna, como absoluto, Krishna, um dos nomes de Krishna é Yogeshwara, aquele que tem o senhor de todos os poderes místicos, Yageshwara, o senhor de todos os sacrifícios. Então não existe nada, absolutamente nada, que alguém possa oferecer a Krishna que Krishna já não possua. Não existe nada. Na eternidade, o que alguém pode criar que Krishna já não possua, já não obteve? No entanto, Krishna, através dos seus poderes místicos, ele se dá ao luxo de ser surpreendido. Como assim? Alguém poderia perguntar. Né? Krishna, ele delega a consciência absoluta, o controle de todas as suas atividades, a sua Shakti, Yoga Maya. Então, Yoga Maya funciona como se fosse assim um diretor, né, transcendental, para que tudo aconteça do jeito que Krishna, de forma que Krishna se satisfaça, de forma que Krishna se surpreenda. Então, Krishna, embora ele seja a origem, né, Ishvara, Paramakrishna, Satit, Ananda, Vigraha, ele é a pessoa original, Adipurusha, Govindam Adipurusha. Né? Ainda assim, ele pode ser surpreendido, porque ele se permite ser surpreendido. Não há limites para Krishna. Por isso que na dimensão espiritual, muitas vezes é muito difícil compreender Krishna, né? Porque, como o Prabhupada dá o exemplo, Krishna é conhecido como o ladrão de manteiga. Imagina, a pessoa suprema, e é louvado pelas atividades de roubar manteiga na casa dos vizinhos, das gopis que deixavam penduradas, né? O iogurte, a manteiga, e Krishna lá com os macaquinhos e também com seus amiguinhos. Então Krishna tem essa doçura das suas atividades incomensuráveis, né? Onde Yoga Maya faz todo o arranjo para que Krishna seja surpreendido, né? Surpreendido no sentido de que Krishna, ele não fica o tempo todo
embora Krishna seja onisciente, onipresente e onipotente, ele delega essa função, né? Ele meio que se desconecta, entre aspas, porque imagina que chatice que seria, né, alguém saber exatamente tudo o que vai acontecer. Imagina, agora fulano vai chegar, ciclano vai abrir a porta, aquele prato vai cair, aquela campainha vai tocar, aquela luz, enfim, é como assistir um filme, né, não sei, imagine alguém assistindo um filme 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, o mesmo filme, sabendo exatamente o mesmo diálogo. Nesse momento a pessoa vai falar isso, aquilo, vai falar agora aquilo, e agora fulano vai entrar, ciclano vai sair. Enfim, uma chatice. E Krishna não é essa pessoa que vem interagir nesse mundo sabendo exatamente todos os detalhes do que vai acontecer. Então, por isso, ele se desconecta, entre aspas, e permite a Yoga Maya, a sua Shakti, que possa conduzir os seus passatempos. Tanto é que naquele passatempo onde Krishna vê os vaqueirinhos entrando dentro da boca de Aghasura, né, um pouquinho antes de Krishna ir salvá-los e tal, ele fica contemplando, porque ele tinha saído para ver onde as vaquinhas tinham ido, os bezerrinhos e tal. Então ele vê aquela cena e começa a falar sobre a potência da energia ilusória e como tudo funciona maravilhosamente. E ali ele manifesta, né, a sua admiração pela engrenagem. Então tudo isso, Krishna é essa aparente contradição, porém o devoto compreende que nada é impossível para Krishna. E que Krishna é essa pessoa suprema, porque essa é uma pergunta. O Vaishnava está sempre assim, convicto da sua resposta, né? Por que Krishna é a pessoa suprema? Essa é uma pergunta. Alguém pode perguntar, por que Krishna é a pessoa suprema? Então, Krishna é a pessoa suprema porque, de acordo com as escrituras, os acharyas e a sucessão discipular, não há ninguém igual ou superior a Krishna. Então, Krishna, ele contém todas as qualidades. Não tem nenhum ser vivo, nada parecido com Krishna, que possa ser equiparado a Krishna, comparado a Krishna. Então, Krishna é superior a tudo. Então, essa superioridade contém todas essas qualidades que aparentemente possam ser categorizadas dentro da dimensão material desse mundo como contraditória, né? Porque esse mundo é um mundo dual, né? Escuridão, luz, escuridão, preto e branco, amigo, inimigo, longe, perto, enfim, né? Então, é muito comum nós queremos trazer a compreensão sobre Krishna dentro do nosso universo de compreensão, né? Existe um aforismo chamado Atmavam Manyate Jagat, ou seja, nós temos a tendência a compreender o universo de acordo com o nosso universo. Atmavam Manyate Jagat. Manyate, de acordo com a nossa mente, nossa percepção. Jagat, universo. Atmavam, todo o universo, de acordo com a nossa mente. Então é muito difícil, assim, a metodologia, a didática dos Vedas, né, de tentar fazer com que algo incompreensível seja compreendido. É muito difícil. É como, assim, o infinito caber dentro do finito. Não é possível. Então, existe uma tentativa dentro do nosso nível de compreensão, né? Assim como, por exemplo, um professor, quando ele vai numa escola, a primeira coisa que ele faz é
diagnosticar, claro que já existe alguns indícios, né, normalmente dentro do critério atual, né, da metodologia curricular, etc., se a pessoa está no terceiro ano, né, do primário, é porque ela tem uma certa capacidade de compreensão, porque já passou por algumas etapas, né? Mas ainda assim, é preciso entender o nível das pessoas que estão, né, ouvindo, recebendo a mensagem. Então, os Vedas, né, ele tenta, assim, Srila Vyasadeva, ele, através dos Vedas, ele revela a complexidade da criação e tudo isso, e no Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, Srila Vyasadeva, ele tenta compartilhar os aspectos compreensíveis de Krishna, quando ele atua como um ser humano, como é descrito nesse verso, significado de Prabhupada. Ele ali está atuando como um primo de Yudhishthira Maharaj, amigo dos Pandavas, senhor e amo, né, dos devotos, príncipe regente, né, de Dwarka, né, dos Vrishnis. Então, Krishna está ali atuando como quadrigário de Arjuna, mas ele está sempre cumprindo o propósito pelo qual ele vem a este mundo, que é resgatar os princípios religiosos, né, compartilhar os seus passatempos para a alegria e felicidade dos seus devotos, né, e ao mesmo tempo restabelecer os princípios religiosos. Então agora, inclusive depois ele chega em Dwarka, né, e tudo isso é dentro desse aspecto assim, da opulência de Krishna como a pessoa suprema, o ser absoluto, né? Não mais como aquele vaqueirinho, né, frágil, com seus amiguinhos, pastoreando vacas em Vrindavan. Agora é o seu aspecto de opulência, onde ele manifesta a sua opulência como o senhor de Dwarka, como o senhor dos princípios religiosos, a pessoa suprema, como é definido por Bhishma Deva, pela rainha Kunti e pelas orações, né, daqueles que estão ali glorificando Krishna, o aspecto da opulência de Krishna. Então, tudo isso é um contexto específico. Krishna, ele é essa pessoa absoluta, né, muito difícil de ser compreendido. Somente os devotos puros de Krishna, pela sua misericórdia, conseguem compreender, né, os diferentes aspectos da verdade absoluta. Brahman, Paramatma, Bhagavan, Satit, Ananda, Vigraha. Ou seja, o aspecto Sat, Chit e Ananda, compreendendo a multidimensionalidade contida nesses aspectos, né? Ou seja, Brahman está contido em Paramatma, que está contido em Bhagavan. Então, a verdade absoluta, o aspecto Bhagavan, Sri Krishna, ele é absoluto porque ele contém, assim, ele é pleno, absolutamente pleno, porque ele contém todos os outros aspectos, né, em plenitude. Então, nessa relação com Krishna, o devoto, ele está sempre imerso nesse estado de confiança, de compreensão, de que Krishna é a verdade absoluta. Não existe nada além de Krishna. E Krishna é Ishvara Paramakrishna, ou seja, o controlador supremo. É dito que nem mesmo uma palha se move, né, sem a permissão de Krishna. Então, tudo que acontece na vida de um devoto
ele compreende que é devido à misericórdia de Krishna. Então, o devoto ele está sempre imerso nesse sentimento de gratidão, de entrega, de rendição a Krishna. Não, Krishna, estou aqui imerso nesse oceano de ignorância, né? Onde os 3 modos da natureza material nos jogam de cá para lá, mas ainda nós confiamos, né? Confio que você está, mesmo que de soslaio, de canto de olho, olhando por mim, e dessa maneira oferecemos, né, a nossa vida como uma oferenda. E, por favor, aceite essa oferenda. E na medida que Krishna aceita essa oferenda, nosso coração vai purificando. Nosso coração vai purificando, nossa percepção vai purificando, nosso conhecimento, nossa capacidade de percepção e a nossa verdadeira natureza vai se manifestando, né, como servos eternos de Krishna. Dasa, dasa, não dasa. Então, dessa forma, essa interação com Krishna vai nos conduzindo a situações de mais proximidade dentro dos passatempos de Krishna. E neste momento, nós estamos imersos no passatempo de Chaitanya Mahaprabhu, né? Harinama Sankirtan Yagya. Então, cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade. E por contribuirmos com o movimento de Sankirtan, né, de Chaitanya Mahaprabhu, nós podemos, dessa maneira, tornar a nossa vida plena e cada vez mais satisfazermos Krishna. Satisfazer Krishna é a meta última da vida. Então, se nós conseguimos compreender isso e nos entregarmos sem o desejo de desfrutar, de controlar, né, a nossa vida, porque, controlar e desfrutar é quase que sinônimo. Nós queremos controlar porque queremos desfrutar. E nós desfrutamos porque acontece do jeito que nós queremos. Então, controle e desejo é quase que sinônimos. Então, é praticamente sinônimo. Então, quando nós queremos controlar a nossa vida, controlar os resultados, que aconteça exatamente de tal maneira para que nós possamos desfrutar desse ou daquele resultado, então, muitas vezes, é aí a causa de todo o falso ego, né, de achar que somos os controladores, que somos os desfrutadores, e começamos a querer a manipular a energia material. Então, claro que, dentro de uma certa capacidade, nós podemos interferir nos resultados, sem dúvida, mas sempre conectados com Krishna. Esse deve ser o segredo. Nós fazemos a nossa parte, agora o resultado é Krishna. Se deu certo é porque Krishna quis, e porque ele quis, ele desfruta, né? E se não deu certo é porque Krishna quis. E se não deu certo, e se é porque Krishna quis assim, então ele também desfruta. Então, essa sensação de oferenda a Krishna constante, né, e confiança, né, e oração, e realmente conexão com Krishna, yoga, Bhakti Yoga, Krishna chama a atenção de Krishna. E dessa maneira, como ele mesmo diz na Bhagavad Gita, na medida que o devoto se rende, ele, né, eu me revelo. Ele diz, Krishna se revela. Então, essa é a dinâmica do serviço devocional. Essa compreensão de que Krishna é essa pessoa absoluta e que não há contradição. Não há contradição. Então, seja o que for que aconteça sob o controle de Krishna, é perfeito. E não há contradição e é exatamente o que nós precisamos.
Existe um exemplo muito comum, muito, assim, comum não, mas eu já tenho falado aqui algumas vezes. Meu mestre espiritual, ele dá o exemplo de que a nossa vida é como uma academia. Se você vai numa academia, e a consciência de Krishna, né, uma academia. Então, se você vai numa academia e começa a fazer um exercício para desenvolver musculatura com um lápis, né, aquilo vai ser muito difícil, o resultado pode demorar muito, pode até que nem aconteça o resultado desejado. Então, a academia precisa ter obstáculos, mas também não pode ser um obstáculo que cause lesão, né? Você não vai querer desenvolver musculatura levantando 200 quilos, vai ter problema. Então, é necessário um personal trainer, pessoa que dá exatamente o exercício que você precisa, começa progressivamente, abdominais e flexões e levantar peso, enfim, personal trainer. E Krishna a partir do momento que um devoto busca Krishna, a partir do momento que um devoto é iniciado por um mestre espiritual, ele busca o conhecimento, ele aceita Krishna, ele aceita participar ele faz a sua inscrição nessa academia transcendental, vai ter exercícios. Nós não podemos achar que não vai ter exercício. E o exercício é exatamente a resistência. E tratando-se de relacionamento com Krishna, o exercício, ele vem nos desafios com os relacionamentos. Nós precisamos saber como nos relacionar, saber como reagir às diferentes, enfim, relacionamentos. E aí, quando nós estivermos devidamente treinados pelo personal trainer Supremo Krishna, que nos conduz, que coloca em nossas vidas os exercícios pontualmente necessários, personalizados, para cada um de nós nos relacionarmos com diferentes situações, emoções, né, para ficar claro que nós não somos os controladores. Nós precisamos confiar no controle de Krishna e nos deixar levar. Ser conduzido por Krishna, assim como Arjuna tinha Krishna como quadrigário. Ele foi conduzido por Krishna. Claro, sempre fazendo a nossa parte, de acordo com o nosso Gunakarma, nosso Dharma, né? Se somos esposos, esposas, filhos, pais, administradores, colaboradores, enfim, nós temos que agir dentro desse mundo, né? Se somos professores, pregadores, distribuidores de livros, seja qual for a nossa atividade, né? Mas sempre primando pelo relacionamento, no mínimo, no modo da bondade, no qual nós não causamos ansiedade, no qual nós usamos as palavras corretas, nos relacionamentos, no qual nós confiamos que no final das contas vai acontecer do jeito que Krishna quer. E do jeito que nós precisamos, né? Dentro da dinâmica do exercício da Academia Transcendental da Consciência de Krishna. Então, esse aspecto absoluto de Krishna, onde tudo relacionado a ele visa o benefício da alma espiritual, visa o resgate do relacionamento, visa a perfeição, o aprimoramento do relacionamento entre Krishna e seus devotos, na medida que o devoto se rende, na medida que o devoto reconhece isso, na medida que o devoto dá os passos em direção a esse resultado, na medida que o devoto assim, busca a satisfação de Krishna acima de qualquer outro interesse. Então é isso. Eu vou parar por aqui, é um tema muito pontual, poderíamos falar muito sobre isso, mas eu acredito que trouxemos aspectos suficientes para pensarmos a respeito, né, o aspecto absoluto de Krishna e tudo relacionado a Krishna, e tudo
conectado com Krishna, se transforma num resultado absoluto. Por isso que Krishna, ele aceita toda aquela situação, tanto aqueles que estavam fazendo as orações, achando que Krishna precisava ser protegido durante a viagem, ou mesmo aqueles que estavam louvando Krishna como a pessoa suprema, Krishna aceitou. Então, o fato que caracteriza, né, o aspecto absoluto do serviço devocional é Krishna aceitar. Então, Krishna, ele aceita o serviço oferecido em devoção. Ele aceita o serviço oferecido com a consciência adequada. Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, ele deixa claro as qualidades de um devoto. Chaitanya Charitamrita tem pelo menos as 26 qualidades dos devotos. Então, esses ornamentos, dito que as qualidades Vaishnavas, elas são como ornamentos. Nós temos muito a preocupação em nos prepararmos para uma festa, por exemplo, ou nos apresentarmos em público, ou mesmo um festival, ou mesmo para ir ver Krishna. Nós tomamos banhos, passamos tilaka, a roupa, o aspecto externo, né, se o cabelo está penteado, as devotas, né, maquiagens, mas nos esquecemos do adorno que realmente é importante para Krishna, que é as qualidades divinas. Não adianta acharmos que vamos nos tomar banho, ou nos prepararmos com roupas e adornos externos, e isso vai, por si só, ser suficiente para Krishna. Não, é como o banho de elefante. É dito que o elefante, ele vai, toma um banho, mas imediatamente ele, por natureza, vai lá, pega a terra e joga em cima e se rola na terra. Então, não vale nada. Então, é como o cantar dos santos nomes, com ofensas. Cantar dos santos nomes é como um banho, né, a purificação da alma, né, Chetudar Paramarja, né, limpa da poeira acumulada, né, durante anos. Então, nós precisamos compreender que se nós cantamos os santos nomes, mas não nos preocupamos em praticar as qualidades divinas, as qualidades Vaishnavas, é como um banho do elefante. Não adianta cantarmos japas e ofendermos os devotos. É dito que amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo, como a si mesmo, né? É uma base das religiões, né? Mesmo outras religiões professam isso. Então, amar o próximo, né? Precisamos ser colaboradores para que os próximos, as pessoas próximas, possam obter sucesso. Obter sucesso no seu intento de servir a consciência de Krishna. E para isso é necessário a conquista de um certo estado de consciência. O que Krishna realmente, já falamos isso aqui também em outras aulas, em outro momento, o que Krishna realmente se interessa, na realidade, é a nossa única posse, né? É a nossa consciência. O Padre explica que a alma a consciência está para a alma, assim como o brilho do sol está para o sol. Não tem como separar o brilho do sol, não tem como separar a consciência da alma. A consciência é o sintoma da alma. Então é exatamente o que Krishna, o que nós possuímos. Todo o restante já faz parte da energia de Krishna, energia interna, energia externa, superior, energia inferior, enfim. Krishna já possui, ele não precisa de nada disso tudo. Mas ele precisa, o que Krishna não possui, entre aspas, né, porque ele é a origem de tudo, mas ele está muito interessado em nossa consciência. Agora mesmo, estamos próximos ao Natal, que é uma festa uma festa comemorada, onde há troca de presentes e tal, e muitas vezes um pai, a criancinha, né, 5 anos, 7 anos, 8 anos,
10 anos, ele vem e dá um presente para o pai. E o pai sabe que aquele presente foi do seu dinheiro, né? Uma criança não tem recursos próprios. Mas ainda assim isso dá muita felicidade pelo fato da criancinha ter tido aquela intenção, aquele desejo de dar um presente, e o pai fica muito feliz com isso. Os pais, avós, mãe, irmãos, enfim. Né? Então, da mesma maneira, Krishna ele já possui tudo o que ele quer, a nossa consciência voltada para satisfazê-lo. Nossa consciência voltada para assim, priorizar a sua satisfação, a satisfação de Krishna. Então, nos relacionamentos, né, nas decisões, nos serviços, em todo momento, um devoto, ele pensa, o que Krishna quer de mim? O que satisfaz Krishna? O que satisfaz Krishna? Como eu devo agir de forma que Krishna fique satisfeito comigo? E para isso é preciso ter conhecimento. E para isso temos o nosso mestre espiritual, as escrituras, Guru, Shastra, sábio. E por isso a consciência de Krishna é a ISKCON de Prabhupada, é a academia perfeita, né, onde nós temos todos os ingredientes para obtermos o sucesso pleno da vida. E alimentar a nossa consciência com conhecimento, com fé. Temos aqui o Mayapur TV Brasil, todos os dias, Srimad Bhagavatam, podemos nos iluminar, banhar a nossa consciência, desculpa, com as realizações dos devotos, as palavras, né, do mestre espiritual, das escrituras. É isso. Feliz Natal a todos, uma boa passagem de ano, que Krishna fique satisfeito com nossas ações, atividades, e nos abençoe no nosso caminho aí, na nossa caminhada rumo a Krishna Prema Bhakti. Chaitanya Goswami. Bom. Então, você está vendo no chat aí, o chat não tem, só tem elogios, bênçãos. Eita! Tudo certo. Espero que os devotos, que eu tenha podido contribuir aí com alguma dosezinha de conhecimento aí, para a gente ir juntos, né? Tamo junto aí, tamo junto na Academia Transcendental. Ok. Obrigado, Prabhu. Obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna, minhas reverências, as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna.